Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio. Eu estou fazendo esse vídeo para a mesa redonda das aulas de português. Nessa mesa redonda eu irei falar sobre o livro Drácula de Bram Stoker. Eu irei fazer um resumo e irei contar a história desse livro. Mas primeiro eu quero contar como eu conheci este livro. Eu conheci esse livro através este livro aqui, o Manual dos Vampiros, que conta que faz uma breve citação ao livro Drácula de Bram Stoker. Aí então, conforme foi passando o tempo, eu comecei a me interessar sobre o tema e adquiri este livro em PDF. Bom, agora eu irei contar a história do livro. Bom, o livro Drácula de Bram Stoker, ele começa quando um advogado chamado Jonathan Harker, ele decide ir até... Bom, ele decide não, né? Ele é contratado pelo escritório de advocacia onde ele trabalha, e neste escritório ele é convocado a ir levar as papeladas de uma compra de um monastério até o seu comprador na Romênia. E ao longo dessa viagem, ele faz uma viagem de trem. Ao longo dessa viagem, no fim dessa viagem, quando ele está perto do castelo do conde, ele é ele é surpreendido com várias coisas melancólicas não, mas bem macabras, como por exemplo cabras, animais. Chega até uma citação de uma versão bem antiga de cadáveres de animais na floresta. Ele passa por um vilarejo, uma mulher entrega para ele um crucifixo e fala que é para ele nunca se separar desse crucifixo, e entre outros. E quando ele chega no castelo, ele é recepcionado pelo conde, um homem bem velho, bem debilitado, infelizmente. E o e ele eles assinam os documentos e fica tudo dentro do previsto. Só que o conde, ele exige que o Jonathan Harker permaneça no castelo. E ele sempre vai mantendo ele preso dentro do castelo. Até que o Jonathan Harker percebe que ele está sendo feito de prisioneiro neste castelo. Aí então, e neste momento do livro faz um corte. E a gente começa a ver a história dos personagens secundários, que é a da Nina, a noiva do Jonathan Harker, a Lucy, uma amiga próxima da Nina, o médico da Lucy e o Van Helsing, que é um dos personagens secundário, porém ele acaba entrando como um dos principais com o decorrer do livro. Bom, e durante esta passagem a gente vê que a Lucy está ficando muito doente, que apresenta sinais de anemia e várias doenças causadas pelo sangue. Então o médico da Lucy decide convocar seu professor chamado Van Helsing, porque ele entende muito sobre doenças que não são conhecidas, entende muito sobre doenças que são causadas sem motivo e até por motivos religiosos. Então ele vai examinar a Lucy e ele percebe duas marcas de mordida no pescoço dela. Ele acaba descobrindo que se trata de um vampiro. E ele descobre quem é esse vampiro. E o nome dele é Drácula. Então, e é nesse momento onde o Jonathan Harker consegue fugir do castelo. Aí então a Lucy acaba morrendo. E o Van Helsing e o doutor e o Jonathan Harker, eles decidem ir matar o Drácula. E é nesse momento do livro onde tem uma passagem que acaba sendo um pouco
um pouco detestável, até bem chata, porque eles começam a bolar vários planos, estratégias para pegar o Drácula. Que, por exemplo, para eles chegarem, para eles capturarem, e acaba sendo uma passagem bem chata dentro do livro, mas então no final, mas acabou mas é que o final do livro, ele é bem decepcionante. Tanto que o Bram Stoker ele falou que que o final é ruim porque ele só queria dar um desfecho à história. Ele não queria continuar a história, então ele decidiu dar qualquer desfecho. Que pra mim foi um erro da parte do escritor, porque um final bom às vezes pode salvar muitas histórias. Como o livro, ele já viu que o livro era bom, ele decidiu dar um final um pouco ruim à história. Então, teve o final, eles acabam matando o Drácula e foi isso. É uma história simples, é um romance gótico esse livro. E o final, por mais que seja decepcionante, a história é considerada muito boa. E é através desse livro que hoje em dia nós temos as histórias e os filmes de vampiro. Porque esse livro foi o primeiro livro a retratar a história. A retratar como se fosse um verdadeiro vampiro. Que é esse vampiro que é usado em livros, filmes, quadrinhos, desenhos, que gerou esse livro e esse personagem que é tão icônico para nós, que é o Drácula, para a cultura pop e para o terror. E o Bram Stoker se tornou tão famoso através desse livro que ele, inclusive, todos os livros dele são estudados até hoje em Dublin, que é na Irlanda, e as provas, os vestibulares na Irlanda, todos eles contêm os livros do Drácula, do Bram Stoker. Ele acabou virando meio que um ícone na Irlanda, tanto que todo ano em Dublin tem o festival Bram Stoker, que é um marco para o terror, para as histórias de horror e também para os fãs dos mitos de vampiro e de monstros. E foi esse livro que deu o título ao Bram Stoker de maior romancista gótico da história da Europa, que ele é o melhor escritor de romances góticos da Europa e se calhar do mundo. Apesar que que o final é bem decepcionante, gerou para ele vários lucros e conquistas. E gerou vários filmes e hoje em dia é o marco principal nas histórias de horror, sendo o personagem de terror mais icônico do mundo atualmente. Bom, esse foi meu livro da mesa redonda. E apesar de eu estar fazendo um vídeo muito rápido e muito dinâmico, foi porque eu perdi o primeiro arquivo deste livro, onde ele estava melhor editado e melhor feito. Infelizmente eu estou tendo que fazer esse filme um pouco nas pressas. Mas eu espero que tenha ficado bom, muito obrigado, e é isso.